criados para revolucionar. Robôs quadrúpedes que marchavam com soldados, carregavam equipamentos e até podiam lutar ao lado deles. Big Dog, LS-3. Sério? O que foi Big Dog? LS-3 Spot. Tipo Spot o cachorro? Desculpe, isto é Mega Projects. Falamos sério. Vamos em frente. O Vision 60 nomes que prometiam um futuro em que cães de metal suportariam peso, risco e balas. Mas não foi bem assim que aconteceu. O motor a gasolina do Big Dog rugia como um cortador de grama. O LS-3 acabou sendo guardado. O Spot virou ferramenta de inspeção e o Vision 60 patrulhou cercas mais do que combateu. Já a China mostra cães robôs armados para as câmeras. A Rússia disfarça um brinquedo de consumo e a Europa testa alguns antes de desistir. Ainda assim, o fascínio nunca morreu, porque se pernas podem ir onde rodas não vão, então talvez, só talvez, um dia o cão robô escape das demonstrações e finalmente cumpra a promessa em algum episódio sombrio de Black Mirror. Os primeiros anos. A história começa em 1981, quando Mark Hibbert, então professor associado de Ciência da Computação e Robótica na Universidade Carnegie Mellon, fundou o Leg Laboratory, uma instituição local focada em expandir os limites da robótica, uma tecnologia que estava em um estado primitivo, para dizer o mínimo. Lá, ele criou inovações como o saltador 3D de uma perna, feito para testar o equilíbrio dos robôs. E claro, seríamos os primeiros a admitir que hoje, robôs assim não impressionam tanto, mas eram incríveis na época, pois até essas funções simples eram quase exclusivas da ficção científica antes de surgirem. Mais importante, o sucesso deles motivou Raymond a largar o emprego e fundar uma empresa para avançar suas ideias. E bem, o ano era 1992. E talvez você já conheça essa empresa, a Boston Dynamics. Mas, no começo, a empresa não estava produzindo cachorros robôs futuristas ou humanoides. Ela criava softwares, desenvolvendo ferramentas de simulação para o exército dos Estados Unidos, como o DI Guy, que preenchia ambientes de treinamento com humanos virtuais de movimentos realistas. Os contratos iniciais de simulação mantiveram a empresa ativa, mas a verdadeira obsessão de Hibbert era a robótica no mundo real, não pixels na tela. No final dos anos 90, a Boston Dynamics passou a focar em máquinas com pernas, criando protótipos para terrenos acidentados e demonstrando que seu código funcionava fora do laboratório. Projetos da DARPA e parcerias com a Concord Field Station de Harvard, Biomecânica e o JPL Visão traçaram o caminho. Dessa mistura de experiência em simulação e mecânica inspirada em animais, surgiu o Big Dog. Anatomia de uma fera robótica. Uma pergunta, porém, o que exatamente era o Big Dog? Bem, simplificando, o que saiu marchando da oficina da Boston Dynamics foi uma estrutura quadrada, apoiada em 4 pernas articuladas, com um som de motor 2 tempos que lembrava vagamente um soprador de folhas. Seu corpo tinha mais ou menos o tamanho de um bom cooler de fim de semana, cerca de 90 centímetros de comprimento e 75 centímetros de altura, e pesava 110 quilos antes mesmo de ser carregado com qualquer equipamento. Então, de fato, Big Dog. E quanto aos detalhes do motor, aquele pequeno motor 2 tempos tinha um cilindro e produzia apenas 15 cavalos de potência no eixo quando operava em sua rotação máxima de 9.000 RPM. Irritantemente, não achamos o valor da cilindrada dele em lugar algum. Desculpe, para contextualizar, a potência é semelhante à de um pequeno motor de popa para barco. Pense em algo como um Suzuki DF-TF-50A ou um cortador de grama motorizado. Não parece muita coisa, nós sabemos, e para ser justo, objetivamente, não é muito mesmo, mas o contexto é fundamental. E aqui, o contexto é que o motor do Big Dog estava conectado a uma bomba hidráulica, que enviava fluido de alta pressão para as pernas, onde uma floresta de pistões e válvulas fazia todo o trabalho das pernas, por assim dizer. O motor só precisava manter a energia fluindo, em sentido literal e figurado, já que também alimentava um gerador para os sistemas elétricos. Vamos citar a fonte dessa afirmação.
fontes de energia para sistemas de potência de robôs móveis, revisão sistemática e comparação de eficiência. Esse é um artigo de 2023 de Tadeusz Michalowski e outros, porque, sinceramente, levamos horas para descobrir esse pequeno detalhe do design do Big Dog. E queremos mostrar que fomos tão a fundo assim. De nada! Mas para voltar ao assunto e também ser mais específico do que simplesmente dizer que tinha um monte de pistões e coisas do tipo, o ponto principal de tudo eram 16 atuadores hidráulicos. Todos eles dão ao robô aquele movimento animal estranho, injeta mais fluido hidráulico e ele se move para um lado, tira um pouco e ele se move para o outro. Pronto, o Big Dog se move. Mas como ele sabia o que fazer? Isso ocorre devido aos muitos sensores, giroscópios e acelerômetros que monitoravam o ângulo e a rotação. Células de carga medem a força de cada membro, interruptores confirmam cada passo e câmeras estéreo com laser de varredura mapeiam os metros seguintes da trilha. Tudo isso estava ligado a um computador com a Boston Dynamics, instalando unidades robustas PC-104 para receber dados e enviar comandos em tempo real às válvulas hidráulicas. Uma metade do cérebro trabalhava em velocidade impressionante apenas para manter as pernas fazendo o que era ordenado, enquanto a outra metade planejava com antecedência, calculando onde o próximo passo deveria ser dado e ajustando o andar em tempo real. Era de forma rudimentar a mesma divisão que seu cérebro faz quando você desce uma escada sem pensar. Não era só questão de se manter em pé. Big Dog podia andar em marcha lenta, levantando uma perna de cada vez, ou trotar como um cavalo, com as pernas emparelhadas diagonalmente, ou saltar em pequenos impulsos por terrenos livres. Ele conseguia subir em costas de 35 graus, marchar na neve ou atravessar riachos rasos, quase sempre sem reclamar. Protótipos posteriores tinham um braço manipulador usado por um engenheiro da Boston Dynamics para lançar um bloco de concreto, mostrando que as pernas do robô garantiam estabilidade suficiente para a força bruta. Em números brutos, ele podia carregar cerca de 150 quilos de suprimentos, o que, se você quiser saber o que isso realmente significa, dá mais ou menos umas 40 M16. Se você pensa que as pernas do Big Dog eram finas demais para suportar tanto peso, na verdade, não eram. Eram projetadas com molas e amortecimento nas articulações, permitindo ao robô armazenar e liberar energia ao caminhar, imitando a elasticidade dos tendões a cada passo. Os pés eram rústicos, mas eficazes. Almofadas planas com sensores detectavam o contato com o solo e garantiam aderência para que os Big Dog escalassem gelo, lama ou cascalho sem parecerem ridículos. Um sistema realmente inteligente. Quando um pé afundava além do esperado ou uma pedra escorregava, o robô percebia e se ajustava imediatamente, garantindo o equilíbrio. Não era equilíbrio teórico, nem equilíbrio em laboratório numa esteira, mas sim equilíbrio eficaz no mundo real. Se o levasse a um lago congelado, ele escorregaria, cambalearia e ainda assim se recuperaria, mas tinha seus limites. E falando dos limites do Big Dog, o barulho. Aquele motor 2 tempos não só era audível, mas impossível de ignorar, com um zumbido agudo que denunciava sua posição antes mesmo de aparecer. Na verdade, quer saber? Em vez de eu falar, ouçam vocês mesmos. Entendeu o que eu quis dizer? Sim, um pouco alto. O sistema hidráulico também apresentava problemas. Ele gostava de vazar, gostava de superaquecer e, o melhor de tudo, vinha com aquele atributo que todo soldado adora no seu equipamento. Uma rotina de manutenção realmente intensa. A perda parasitária, aquela drenagem constante de potência, enquanto cada engrenagem, eixo e bomba tira sua parte, também era meio ruim. Lembra quando falamos que o motor dele entregava 15 cavalos de potência no eixo? Pois é, não eram mais 15 cavalos ao chegar nas bombas hidráulicas. Ainda assim, apesar desses defeitos, no conceito central ele realmente funcionava. A estrutura quadrada, pernas cheias de pistões e o emaranhado de sensores e cabos. Era feio, barulhento e temperamental, mas provou algo que ninguém tinha realmente conseguido antes. Você podia construir um cachorro robô que andava, tropeçava, escorregava e se recuperava no mundo real.
Ele não precisava de chão perfeito, cabo no teto ou condições de laboratório controladas. Ele só precisava de combustível, fluido nas veias e um terreno irregular para se provar. Era um demonstrador de tecnologia, então não importava se havia problemas a resolver. Provar o conceito central era tudo o que importava, e todo o resto seria resolvido depois. Certo? O LS3... Bem, na verdade, meio que não. O Big Dog foi mandado para morar numa fazendinha no interior em 2013 devido ao seu motor barulhento. Era um problema tão grande e tão parte do seu design central que acabou sendo considerado um obstáculo impossível de superar. E assim, o Big Dog chegou ao fim. Mas o sonho não estava morto. Pelo contrário, o Big Dog mostrou que o conceito era viável. E assim, de volta à prancheta, o pessoal inteligente da Boston Dynamics começou a trabalhar em seu sucessor, o Sistema de Apoio com Pernas para a Equipe, mais conhecido como LS3. O trabalho começou antes do cancelamento do Big Dog, pois a Boston Dynamics percebeu os sinais. O desenvolvimento teve início em setembro de 2009 e o contrato de financiamento com a DARPA foi anunciado em fevereiro de 2010. O Corpo de Fuzileiros Navais também acabou contribuindo, e quando tudo foi finalizado, o LS-3 tinha um bom investimento por trás. Não eram bilhões, não se engane, mas era o suficiente para fazer diferença. Foram cerca de 32 milhões de dólares para 30 meses iniciais. De pesquisa e desenvolvimento, chegando a 42 milhões com a conclusão e fases extras. E para ser justo, muitos. Uma sobrancelha se ergueu ao surgirem os resultados preliminares, pois o LS-3 era surpreendente. Pesando aproximadamente 800 libras vazio, sendo capaz de carregar uma carga útil de cerca de 400 libras, além de transportar combustível suficiente para uma jornada de 20 milhas em 24 horas. O sistema de propulsão seguia familiar, motor de combustão acionando sistemas hidráulicos, mas agora com configuração mais sofisticada, 40 cavalos no eixo e bem menos ruído. Na verdade, ouça a diferença você mesmo. Isso é silêncio? Não, não é. Mas é muito mais silencioso do que o Big Dog. Bem, o simples fato de você conseguir ouvir os servos atuando por cima do motor já mostra que sim, sim, é. O controle e a autonomia também melhoraram bastante. Agora, em vez de ser dirigido manualmente como um carrinho de controle remoto, o LS-3 incorporou visão de seguir o líder e comandos de voz, permitindo ao operador dizer "siga o tempo". Apertado ou corredor, ele podia seguir os passos do humano ou escolher seu próprio caminho até o mesmo destino. Resumindo, o Big Dog trouxe as pernas e o LS-3 adicionou olhos, ouvidos e músculos, tornando-o realmente útil. E com tudo indo bem, logo chegou a hora de começar a colocá-lo à prova com alguns testes, sendo o mais notável deles realizado pelo Corpo de Fuzileiros Navais em 2014, como parte do exercício RIMPAC, no Havaí. Lá, fuzileiros levaram o LS-3 para a selva, apelidaram-no de Cujo e o trataram como recruta, carregando-o com 50 kg de água e munição, testando se ele acompanhava o ritmo na trilha. E ele conseguiu. E passando por trilhas estreitas, raízes e pedras espalhadas, Cujo acompanhou o grupo sem cortar as pernas dos soldados e, o mais importante, sem precisar de supervisão constante pelo joystick. Quando perdia o equilíbrio, já que os fuzileiros navais não são conhecidos por delicadeza, ele normalmente se recuperava sozinho. Quando não conseguia sozinho, ele se endireitava ou um fuzileiro o virava por causa do centro de gravidade baixo e casco arredondado. No final das contas, os fuzileiros calcularam que ele podia atravessar cerca de 70 a 80% do terreno. Nada mal, considerando que grande parte desse terreno era daqueles em que um Humvee teria marcado 0%. Nos 20 a 30% do terreno que ele não atravessava, o principal desafio eram as travessias de morros em ângulo. Atravessar lateralmente uma encosta íngreme, onde a inclinação está sempre te empurrando para baixo. Os humanos lidam com isso fazendo milhões de microcorreções, a maioria das quais nem pensamos conscientemente. Apesar das articulações nos quadris e posicionamento inteligente dos pés, isso ainda não bastava. Além disso, havia outro problema. Barulho. Embora fosse mais silencioso que o Big Dog, ainda não era tão discreto quanto o farfalhar de folhas. Ele serviria para reabastecimento e aproximação, mas será que funcionaria em patrulha em ambiente potencialmente hostil? Não.
Não funcionaria. Havia também outras realidades amargas do uso em campo. Quando ele quebra, como todas as máquinas eventualmente quebram, como você conserta um robô de 360 quilos em um morro no meio do nada, sem acesso a uma oficina ou peças? O que fazer se ele não puder ser consertado e falhar de forma catastrófica? Mas, para ser justo, o LS3 evoluiu bastante nos testes. A autonomia aumentou, o modo de seguir o líder melhorou em trilhas e entre árvores, e os comandos de voz estão mais receptivos. A DARPA defendia seu lado, com o gerente do programa afirmando que o LS3, apesar de não ser silencioso, era mais silencioso do que qualquer máquina tática movida por motor de combustão interna. No entanto, esse entusiasmo não mudou o destino do LS3, e quando o dinheiro acabou, tanto a DARPA quanto a Boston Dynamics saíram em busca de mais financiamento, mas nenhum apareceu. E assim, o LS3 foi colocado em armazenamento em 2015. Seu desenvolvimento não foi cancelado, tecnicamente apenas pausado. Embora, considerando que já se passou uma década desde então, provavelmente não vale a pena esperar por isso. Quero dizer, nunca diga nunca, mas seria um verdadeiro milagre neste momento. Não seria? O primo mais silencioso, Spot. Embora o LS3, assim como o Big Dog, possa ter sido muito barulho e pouca eficácia, a Boston Dynamics ainda não havia terminado. O grave problema do barulho já era conhecido por eles cedo, e por isso, em meados da década de 2010, iniciaram o desenvolvimento da solução óbvia. Spot, um robô de 4 patas movido a bateria, permitindo funcionamento silencioso. Silencioso, exceto pelos servomotores, mas o barulho deles nunca foi um problema no Big Dog ou no LS3, certo? Como seus predecessores, o Spot foi entregue aos fuzileiros navais para testes, sendo o primeiro em Quantico em 2015. Eles o levaram por colinas e florestas e depois o colocaram em um exercício simulado de guerra urbana para ver se ele seria um cão de ponta. O Spot entrou nos prédios primeiro, usando câmeras para mostrar os cômodos aos fuzileiros antes deles entrarem. O silêncio era essencial e o Spot foi muito eficiente. Com o avanço dos testes, ficou claro que o Spot tinha grande potencial em observação e reconhecimento, movendo-se com facilidade que Big Dog e LS3 nunca tiveram. Degraus de escada, batentes de porta, corredores apertados, ele atravessava todos com facilidade. O que o Spot nunca seria, no entanto, era uma mula de carga, porque ele era pequeno. Aqueles primeiros modelos de 2015 pesavam apenas 68 quilos e tinham uma capacidade de carga de cerca de 14 quilos. Era uma adaptação necessária para a tecnologia de baterias da época. Simplesmente não dava conta de nada maior. Com o tempo, a tecnologia de baterias melhorou e possibilitaria a produção de um robô de carga real e viável para o exército. Mas isso não ocorreu porque foram comprados pelo Google em 2013. Simplificando, o Google ou a Alphabet não tinham interesse em se tornar fornecedores de robôs para fins militares. Como publicado no New York Times, executivos do Google afirmaram que cumpririam contratos militares em vigor, mas não queriam ser fornecedores militares. Como resultado, o Spot seria o limite da Boston Dynamics em trabalhos militares, vendido apenas para forças armadas usarem em sensoriamento, logística e inspeção. Ele chegou ao mercado em 2020, sendo o primeiro produto comercialmente disponível da empresa, por sinal. E os preços começavam em $75 mil para o seu modelo básico Explorer, podendo chegar a $200 mil se você adicionasse um braço robótico e alguns outros extras. Civis também podem comprá-lo livremente e, de fato, o Spot tem tido sucesso nisso. A HBB envia o Spot para Hondas na plataforma SCARF, onde detecta vazamentos de gás, lê medidores e transmite vídeo térmico, dispensando a necessidade de humanos se equiparem. O Parque Arqueológico de Pompeia utiliza o Spot para mapear túneis instáveis e ruínas cuja entrada seria arriscada para os funcionários. Em grandes obras, empresas como Hans Hansel Phelps usam o Spot para escanear com laser, monitorar o progresso e detectar conflitos e erros antes de serem cobertos pelo concreto. Os cães de caça. A perda da Boston Dynamics, no entanto, foi o ganho da Ghost Robotics. Nome interessante para uma empresa, já que após a Alphabet sair de contratos militares, a outra aproveitou para ocupar esse espaço.
Assim construíram um cão capaz de patrulhar cercas na chuva, carregar sensores e seguir mesmo em terrenos difíceis. Mas não era apenas um robô de carga, porque estava armado. A plataforma era a Visão 60. Imagine um chassi de 50 quilos que anda por mais de 3 horas seguidas, ou fica 20 horas em espera movido a bateria e alcança 3 metros por segundo ao se aproximar. É um metal negro assustador. Em poder de fogo, nem sempre vem armado. Na verdade, é basicamente um spot que pode ser armado. Quando essa opção é escolhida, geralmente é um rifle comum. O exemplo mais próximo é o SPUR, ou rifle não tripulado de propósito especial da Sword International. Rifle com supressor, carregador e cela estabilizada, com movimento panorâmico e inclinação, encaixado nos trilhos de carga do robô. Ele é calibrado em 6,5 Creedmoor para uma trajetória mais plana e maior alcance, com uma opção em 7,62 por 51 OTAN, caso a logística seja mais importante do que a balística. O alcance efetivo anunciado é de até 1.200 metros com mira diurna e noturna. Porém, o Vision 60 não possui autonomia nem modos de disparo livre. É uma arma remota montada sobre pernas. Nada mais exótico do que isso. Na maioria das vezes, como costumamos dizer, a arma ainda é apenas a cabeça sensora. É, antes de tudo, uma plataforma de reconhecimento. A Força Aérea dos Estados Unidos testou isso em setembro de 2020, na base aérea de Nellis, onde um Vision 60 percorreu uma base simulada austera durante experimentos de instalações futuras. Eles aprovaram o que viram, e por isso a base aérea de Tyndall, na Flórida, recebeu as primeiras unidades para patrulhas diárias do 325, o Esquadrão de Forças de Segurança. Não era só demonstração, era serviço de guarda real. A Força Aérea os considerava olhos e ouvidos extras, aptos a fazer rondas longas e perigosas para poupar os aviadores. A partir daí, apareceram em outras bases para testes e integração. Não era glamuroso, mas era um uso real, até certo ponto. Não há números exatos sobre a aquisição, mas só encontramos evidências de 4 em Tyndall, 1 com a Guarda Nacional Aérea e alguns em outras bases. Como a Ghost Robotics admite ter vendido só cerca de 450 unidades, faz sentido que a implementação tenha sido limitada. Como mencionado sobre olhos e ouvidos, a Força Aérea também não adquiriu versões armadas, apesar do interesse das Forças Armadas dos Estados Unidos nessa capacidade. Na verdade, as Forças Armadas tentam unir armas e robôs há anos, mas geralmente com trilhos e rodas, não pernas. A primeira tentativa real foi o Swords, lá no Iraque, em 2007. Um chassi de desativação de bombas. Talon com uma metralhadora M240 ou M249 montada em cima. Parecia promissor e foi implantado por um tempo, mas retirado devido a questões de confiabilidade e segurança, sem nunca ser usado em combate. Seu substituto, o Sistema Robótico Modular de Armas Avançadas, MARS, manteve a mesma ideia. Robô baixo com esteiras, equipado com M240, ou lançador de granadas de 40 mm, protegido por múltiplas camadas de segurança, travas rígidas, interruptores e dispositivos que evitam apontar para o operador. Os fuzileiros navais testaram isso em 29 Palms, virou manchete e depois sumiu nos galpões de testes. Depois veio o programa de veículos de combate robóticos. A versão leve possui uma estação de armas remota. 7,62 ou mísseis Javelin. A versão média é um protótipo com um canhão completo de 30 mm. Ambos ainda estão em testes, se assemelham a VBCIs em miniatura sem tripulação e compartilham o mesmo problema dos demais robôs armados. Eles vão bem em terrenos planos, mas exigem atenção constante em áreas difíceis. Será que esses esforços terão resultado ou serão só mais um LS-3, uma ideia aparentemente ótima que acaba fracassando? No final das contas, só o tempo vai dizer. Esforços no exterior. Os Estados Unidos, no entanto, não são a única nação que vem experimentando robôs com pernas. Assim que os quadrúpedes provaram que podiam se equilibrar e andar em terrenos irregulares, os militares começaram a explorar essa ideia por conta própria.
Com entusiasmo, a China, por exemplo, investiu pesado, com seus esforços culminando na apresentação do Céu Uivante 350 em janeiro de 2022, ou como foi apelidado pela mídia local e levado adiante em reportagens estrangeiras, o Iaque Mecânico. Alega-se ser o maior robô quadrúpede do mundo, mas não encontramos confirmação nas fontes chinesas. Quanto às dimensões, o Iaque Mecânico aparentemente pode carregar uma carga de 350 libras, ficando um pouco abaixo das capacidades do LS-3, e com um controle de 12 servomotores hidráulicos, ele pode andar na diagonal, girar no próprio eixo, correr e até mesmo saltar quando necessário. Imagens da Mongólia interior mostram o robô subindo degraus, atravessando valas, penhascos e caminhando em lama, pastagens, desertos e neve. Sobre estar realmente em uso ou não, não sei. Foi desenvolvido de forma independente pela China Electronics Technology Group Corporation, o que já sugere alguma possibilidade, pois são um grande fornecedor de defesa, mas não achamos nada sobre sua adoção. Por enquanto, considere-o provisoriamente um LS-3 com destino indefinido. Eles tentaram criar um cão armado. Em 2024, durante os exercícios Golden Dragon com o Camboja, a CCTV, grande mídia chinesa, orgulhosamente apresentou isso, nome apropriado, não? Exibiu com orgulho 2 robôs de 4 patas ao lado da infantaria. Um era um cão de reconhecimento leve, pouco maior que um spaniel, com câmeras e sensores nas costas. O outro era um cão de combate mais pesado, com cerca de 50 quilos e um fuzil tipo 95 preso a um suporte giratório na coluna. Na transmissão, soldados operavam robôs com controles, enquanto o cão-robô armado vasculhava as entradas e disparava rajadas para as câmeras. Comentários chineses sobre o exercício foram explícitos. Essas demonstrações tinham o objetivo de mostrar como quadrúpedes poderiam limpar corredores, fornecer apoio de fogo de curto alcance e fazer reconhecimento em terrenos urbanos apertados antes da entrada dos humanos. Mas, no fim das contas, novamente, não conseguimos encontrar nada específico na mídia chinesa ou de Pequim sobre isso realmente sendo implementado. Também houve esse outro, o Lobo Máquina. Sabemos que ele foi criado por uma subsidiária do Grupo de Equipamentos de Artilharia da China e está armado com um tipo 190 e um derivado do AR-15, como afirmam 2 sites em inglês. E basicamente é só isso que sabemos. Ele só foi revelado este ano 2025, então ainda é uma notícia em desenvolvimento e, sem dúvida, mais detalhes virão à tona com o tempo. Resumindo, a China está hoje como os Estados Unidos no início dos anos 2010, naquela fase de desenvolvimento do tipo, isso não seria interessante? Se eles vão realmente levar a ideia adiante ou engavetá-la como seus rivais transpacíficos, só o tempo dirá. A Rússia também tentou, embora seus esforços tenham sido um pouco mais modestos. A tentativa deles foi apresentada na Expo Army 2022 em Moscou, o M80 e um Robodog. E sim, aquilo nas costas dele é um RPG, especificamente um RPG 26. E, naturalmente, isso deixou todo mundo tenso em Washington, D.C., até perceberem que era apenas um Unitree Go 1 chinês, um modelo civil comercial com o lançador colocado em cima, coberto com algo super ultra secreto. Você não pode ver os detalhes, porque com certeza vai querer copiar tudo. Foi, para usar uma expressão bem eloquente, só barulho e nada de resultado. Os vizinhos europeus da Rússia já arriscaram, mas até agora não houve esforço substancial. Em 2021, por exemplo, a França fez alguns testes com nosso velho amigo, o Spot da Boston Dynamics, colocando-o em alguns testes na Academia Saint-Cyr, na função de reconhecimento em espaços apertados. Infelizmente, para o caixa da Boston Dynamics, porém, a resposta da França foi um firme não, já que não há nenhum relato de que o país tenha feito um pedido depois disso. Basicamente, foi a mesma coisa para a Alemanha também. Em setembro de 2024, a Bundeswehr comprou 4 Vision 60 para testes, sem armamento, destinados a reconhecimento, apoio à desativação de bombas e treinamento. De novo, foi um não dos alemães, pois após os testes não há mais referência ao uso alemão, sugerindo que não continuaram com a aquisição. Resumindo, a China está levando isso a sério e pode ir até o fim. A Rússia quer o mesmo, mas é a Rússia, então boa sorte com isso.
Outras potências já consideraram a ideia, mas não viram mérito suficiente para avançar. Certo, então onde isso nos deixa? Após 20 anos de expectativas, os cães-robôs não redefiniram o campo de batalha. Big Dog e LS3 mostraram que pernas funcionam, mas o barulho é fatal. Spot mostrou que 4 pernas e uma estrutura esguia são úteis em escadas e corredores, mas que uma carga de 30 libras significa que qualquer função de mula de carga simplesmente não é viável. O Vision 60 da Ghost Robotics encontrou seu espaço como um cão de guarda, um par extra de olhos e ouvidos vigiando o perímetro. A China investe em escala e propaganda, usando robôs grandes, iaques e cães armados, mas o futuro deles ainda é incerto. A Rússia exibiu um brinquedo chinês disfarçado. A Europa testou algumas unidades, ignorou e foi embora. Isso não significa o fim. As baterias evoluem, sensores diminuem e os custos caem enquanto empresas como a Unitree fornecem plataformas baratas em massa. A mula robô ou o cão robô armado podem se tornar componentes importantes das guerras em breve. Afinal, os Vantes logo se tornaram protagonistas, não é? Há 10 anos eram modelos grandes e caros nas principais forças armadas. Olha, aqueles malucos do Estado Islâmico estão colocando bombas neles. Não é uma loucura? E agora está em todo lugar. Como diabos a gente vai lidar com isso? Talvez os cães robóticos passem por um salto parecido em capacidades e utilidade. Talvez não passem. Só o tempo dirá. Se não acontecer, ficarão presos na adolescência, barulhentos, fracos, caros e enfeitados. Sucesso no YouTube, mas não nas guerras. Uma tecnologia que nunca foi ruim a ponto de ser descartada, mas também nunca boa o suficiente para prosperar. Obrigado por assistir.